Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 11. Mateus 4, 11, que disse assim a palavra: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. No versículo de número 1 disse: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, meu irmão, abra comigo em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. É um texto bastante conhecido de nós todos. Tiago 4, 7. Vamos ler o 6 também, que faz uma junção com o 7, que diz assim: Antes dá mais graça, portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Aí o versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Podeis sentar, meus irmãos. Em Mateus, na leitura que nós fizemos, irmãos, é a tentação de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, em forma humana, ele foi tentado. Agora, só havia a razão de ser da tentação se houvesse a possibilidade de Jesus cair em tentação. Então ele, como homem, ele foi tentado. E ele não se defendeu na tentação como Deus, mas como homem. Ele foi tentado e resistiu à tentação. Muito diferente da situação de Adão, que Adão foi tentado no jardim e caiu. Jesus foi tentado no deserto e resistiu. Marcos disse que Satanás deixou Jesus, escrevendo essa mesma tentação, ele disse que Satanás deixou Jesus por um período. Então significa que Jesus, em vários momentos da sua vida aqui na terra, ele teve embate com Satanás. E o nosso assunto hoje é como resistir o diabo. O diabo, ele originalmente foi criado por Deus como um querubim ungido. Segundo alguns, afirmam que ele foi a obra mais perfeita do nosso Deus Criador. Então, quem criou o diabo foi Deus. Só que não o criou como o diabo. O criou como um anjo de luz. O seu nome era Lúcifer. E ele estava nos céus de Deus. Segundo alguns, dizem que ele até era a liderança da música ali nos céus. Até que o dia em seu coração nasceu o orgulho. Este versículo que nós fizemos leitura agora há pouco. Ele quis se exaltar acima de Deus. Ele disse: subirei ao mais alto monte, na bandas do norte, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia disse que Deus o lançou da sua habitação original
e ele se transformou em diabo. A palavra diabo significa adversário. Ele tem vários nomes na Bíblia Sagrada. Ele é nomeado por vários nomes. E ele tornou-se inimigo ferrenho contra Deus e tudo aquilo que pertence a Deus. Toda. E a sua situação se tornou até privilegiada ao princípio, porque com o pecado do homem foi dado a legalidade para que ele pudesse agir livremente sobre os homens, em quem eu tenho complacência. O diabo escutou isso. Tanto é que o início da sua tentação sobre Jesus, e a Bíblia diz ali que depois daquela ação no Rio Jordão, então Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O objetivo ali era que Jesus fosse testado com uma tentação. O próprio Espírito Santo pegou Jesus, levou ao deserto para que ele fosse tentado. E a Bíblia disse que depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Parece que o diabo esperou o momento ideal, porque assim ele age. No momento ideal para ele, ele chega. Notou que fazia já vários dias que Jesus não se alimentava. Ele chega, e é interessante que ele faz da mesma forma como ele fez com Eva. Ele chega com aquela pergunta atravessada. E ele disse para Eva: foi assim que Deus disse, não comerás de nenhum fruto do jardim? E para Jesus ele disse: se tu és filho de Deus. Ele tinha escutado lá no Jordão, quando Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho complacência. E quando ele chega no deserto, Jesus com fome, ele vem com a mesma pergunta atravessada: se tu és filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Jesus estava com fome, estava sendo questionada a sua divindade, e era muito fácil ele provar para Satanás que ele era filho de Deus. Se Jesus desse um grito e dissesse: pedras todas desse deserto se transformem em pães, nós estávamos comendo pães até hoje. Ele é Deus. Mas você acha que Jesus, o único pedido que eu encontro na Bíblia em que Jesus atende o pedido de Satanás é quando eles pedem para entrar nos porcos. Aí Jesus vai, sai do gadareno e entra nos porcos. Mas Jesus não vai atender. Jesus aproveita então para resistir o diabo. E ele utiliza da palavra de Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dizendo a você e a mim que prioritário em nossas vidas não é o pão que perece, mas o pão que permanece, a palavra de Deus. E depois ele então leva Jesus para um alto monte, mostra os reinos e aquela questão toda. Satanás tentou Jesus. Jesus, ele não cedeu à tentação, ele o expulsou dali, porque a última tentação que ele faz a Jesus é que Jesus o adore a ele. Esse era o desejo dele, porque ele estava no céu e viu que todos adoravam a Deus. Ele disse: não, se eu não consigo a adoração do Pai, eu vou conseguir a adoração do Filho. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque escrito estás: somente ao Senhor teu Deus te adorarás,
e só a ele rendirás culto. Então Satanás, naquela investida que ele dá sobre Jesus, ele perde. Marcos, como eu disse, ele afirma que Satanás deixou Jesus por um tempo. Como que dizendo, nessa primeira empleitada, nesse primeiro round, você saiu vitorioso, mas eu não vou desistir. Uma segunda vez muito clara que Satanás tentou investir contra Jesus foi no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, na identidade de Jesus. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos em Cesareia, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que é um profeta antigo, outros dizem que é Jeremias, outros estão dizendo que é João Batista. Aí ele vira a pergunta para o grupo dele e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro, ela tem 3 nuances tremendas. Primeiro, revela a missão de Jesus: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido. Depois, revela a divindade de Jesus, o Filho de Deus. E depois ele faz a revelação que Deus é o Pai de Jesus. Então é uma revelação de nuances profunda. E após isto, Jesus disse para Pedro que ele era um homem feliz, porque Deus tinha revelado para ele quem era Jesus. Aí então Jesus começa a falar sobre a sua morte. Vamos subir para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue na mão dos açoitadores e o matarão. E aí Pedro então, que até então estava cheio do Espírito Santo e agora já está cheio de outro Espírito, começou a dizer: que é isso, Jesus? Não, ninguém vai fazer isso com o Senhor, não. Tenha pena do Senhor. E aí Jesus então, por discernimento do Espírito Santo, viu que agora o Espírito Santo tinha saído e um bicho do outro lado veio pegar Pedro. E ele disse: arreda-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus e somente as coisas dos homens. Então, por essas 2 vezes, nós encontramos aí este embate de Jesus com o inimigo registrado. Mas houve muitas outras, porém, que não foram registradas. Mas em todos os embates que Jesus teve contra Satanás, cara a cara, ou os seus ardis, ou Satanás usando alguém, ou Satanás preparando algum laço, em todas elas Jesus não fraquejou. Ele as venceu. Então, irmãos, este mesmo Jesus que venceu o diabo, ele também pode perfeitamente nos ajudar a vencer. A vencer o diabo quando ele vier com as suas tentações. Cristo venceu o diabo na cruz e nós que somos salvos por ele, estamos livres dos poderes das trevas. Quando Jesus, na cruz do Calvário, morre, a sua morte, ela tem N benefícios, honradez e tudo que você possa imaginar. E uma delas é uma vitória poderosa sobre Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumpre na cruz do Calvário. Ele ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher desferirá um golpe mortal na cabeça da serpente. Então o poderio que Adão e Eva havia transmitido a Satanás com o seu pecado, agora Jesus reconquista na cruz do Calvário. Toma deles o poder da morte e o poder do inferno. Triunfa sobre ele. E dá aos seguidores de Cristo a mesma autoridade debaixo do poder de Cristo, de poder resistir
contra as astutas ciladas do maligno. Eu e você temos em nossas vidas esta autoridade de resistir. Olha, meu querido irmão, Satanás é uma entidade, e eu e você não estamos autorizados a tratá-lo com menosprezo. Porque a Bíblia diz na carta de Judas que nem Gabriel, quando disputava com Satanás sobre o corpo de Moisés, não lhe usou palavras de desprezo, mas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Ele não usou, como alguns aí que levam o diabo para a rádio para fazer até entrevista. Tem uns demônios que são mais populares do que muitos pregadores, né? Leva para fazer entrevista, o que foi que você comeu, se você comeu linguiça ou se não comeu linguiça. Não é este o objetivo meu e seu. Não é perguntar como é o seu nome, né? Tem alguns que até pedem autógrafo. Não é isto. Eu e você não estamos autorizados no mundo espiritual de agir debaixo da nossa autoridade que está no nome de Jesus, com palavras frívolas, levianas, ou até mesmo com desprezo contra a entidade chamada diabo. Não devemos fazer uma entrevista com ele, não devemos perguntar o seu nome, devemos simplesmente dizer: no nome de Jesus, eu te repreendo. E pronto. Não precisa convidar ele para ir na sua casa para almoçar com você. Manda este capeta embora, e para bem longe. É essa autoridade delegada. Agora, qual é o grande problema? Ele é um inimigo formidável. Eu já disse aqui várias vezes neste púlpito que ele foi criado há muito tempo antes que eu e você. E ele é um ser espiritual. E ele usa hoje toda a inteligência que ele tem para o mal. Para o mal. E eu e você somos simples mortais, que se não fosse a graça e o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós não estávamos nem aqui para contar a história. Nós estaríamos aqui. No seu arsenal de demônios, há demônios poderosíssimos. Há anjos caídos que têm um poder grande, e muitos outros estão presos, como disse o Apocalipse. Porque se eles estivessem soltos, imagine o mundo como está. Então eu e você temos que ter uma grande questão concernente a este mundo. E quando nós desprezamos o inimigo, nós nos tornamos vulneráveis. Por isso que a Bíblia disse: vigiai. O vosso adversário anda como um leão rugente em volta, buscando uma oportunidade para tragar. O que foi que aconteceu com Golias? O que aconteceu com Golias foi menosprezar Davi. Ele não conhecia Davi. Ele mediu Davi pela estatura, pela idade. Davi se apresenta lá com embornazinho, né? No meu tempo chamava picuá. Embornazinho, cheio de pedras. Uma funda, que é uma malha de couro, naquele tempo usava 2 cordinhas, né? Ele disse: menosprezou Davi. Ele não conhecia Davi. E por isso ele achou que Davi era pão comido. Vou dar só uma espadada, vou cortar no meio. Menosprezou Davi. E não viveu para contar a história. E quando eu e você não conhecemos o inimigo e as suas táticas, eu não estou falando para você que seja especialista em diabo, não é isso. Mas conhecer, saber que ele existe e estar precavido contra
as astutas armadilhas que ele coloca no seu caminho, você precisa conhecer. E se você tem dificuldade, como diz Tiago, não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sabedoria e dá também o dom de discernimento. Então conheça este adversário, mas não gaste muito tempo com ele não. Faça que nem o Zezinho. Zezinho era um menino na escola que a professora falou: olha, hoje vocês vão falar numa folha do caderno, abre o caderno, nessa folha vamos pôr da direita, nessa folha da direita vocês vão falar sobre Deus, e na folha da esquerda vocês vão falar sobre Satanás. E aí o Zezinho começou a escrever sobre Deus, e foi escrevendo, tocou o sinal, todos saíram. Aí o Zezinho estava lá para fora e lembrou e voltou correndo, e chegou lá na classe, abriu o caderno de novo, e a professora disse: escuta, Zezinho, por que você voltou, você já tocou o sinal para ir embora? Ele disse: não, é que eu não tive tempo para escrever nada do diabo. Aí escreveu lá: não tenho tempo para o diabo. Então, não é que você se torne um especialista em demônio, não é isso, mas você precisa ter um conhecimento. Ele não morreu no dilúvio, esse cara está aqui em Araçatuba, passa por aí, passa por ali. Ou você pensa que ele está só lá no Mão Divina, no São José? Não, ele também está no Água Branca 1, 2 e 3, no Universo, no Boa Vista, no Guanabara. Ele ainda diz: pega o Guanabara e vem. Ele está por toda parte. E eu e você precisamos estar precavidos. A Bíblia nos diz para estarmos firmes contra as astutas ciladas do maligno. Foi o que Paulo escreveu em Efésios 6. Depois de fazer tudo isso, vestir toda a armadura de Deus, estai firmes. O que é estar firme? Posição perpendicular. Parado, preparado, em posição de combate. Tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com que possa apagar os dardos inflamados do maligno. Quando ele fala isso, ele está dizendo: olha, lembra que no deserto Jesus, quando o diabo desferia um dardo, Jesus utilizava a palavra para desviar aquele dardo. Então Paulo diz para mim e para você que nós devemos estar firmes contra todas as ciladas do maligno. E Tiago disse que nós devemos resistir. Olha ele aí, falou nele, ele já deu uma espetada na garganta. Tiago disse que eu e você precisamos resistir. Montarmos uma resistência, uma barreira, para que quando ele chegar ali, ele não conseguir avançar. Uma barreira, uma resistência às suas astúcias, aos seus projetos, à forma como ele quer agir. Montar uma barreira. E a Bíblia disse: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A nossa resistência, ele não vai encontrar uma forma de avançar. Ao contrário, ele se sentirá sem lugar para poder fazer chegar o seu objetivo. Então essa resistência deve ser feita por mim e por você. O poder de Satanás, que são crentes, porque o que é dele está dominado, ele quer os que estão de fora. Ele faz de tudo
Conheça as suas artimanhas. Quais são os recursos que eu e você temos para resistir o diabo na hora da tentação? Porque se você está pensando que ele não virá tentar você, você está equivocado. Quem sabe ele está até tentando e você está pensando que é bênção, né? Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Oh, mas recebi uma benção tão grande, é maravilha. E vai ver, vai estudar a benção, vai escrutinar a benção e você descobre que é uma desbênção, veio de outro lado. Quais os recursos que eu e você podemos contar para resistir o diabo e os seus ataques e as suas tentações? Quando Paulo diz em Efésios que eu e você precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, porque ele sabia que seríamos atacados. Atacados. Irmão, se a vida está tão bela para você, porque este evangelho que estão pregando aí, esse evangelho água com açúcar, não é o evangelho de Cristo. Que você deve estar bem, que tudo deve estar bem, que a sua casa deve estar marchando tudo bem, que você deve estar passando por momentos mais felizes da sua vida. Esquece, irmão. Esquece. Se a tua vida está assim, está tudo bem, está tudo maravilha, quem sabe você já está jogando lá no outro time. Se você é um crente de verdade em Cristo Jesus, você vai sofrer tentações, ataques, perseguições, e tudo que for mal virá em direção da sua vida. Ou você pensa que o diabo perdeu o seu endereço. Ele não sabe onde eu moro, estou morando aqui num lugar escondido, ninguém conhece. Esquece, ele vai mandar um capeta lá hoje ainda, para poder tentar você, porque o objetivo dele com a tentação é derrubar você. Porém, a recomendação bíblica é resista a tentação, ou fique em pé na hora que a tentação chegar, não caia, não dê espaço, não dê lugar, e ele vai fugir. Quais então são os recursos que contamos? O crente deve confiar na obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Para você poder fazer frente às investidas do inimigo, você precisa ter uma fé firme, inteira. Não é meia fé. Não é meia fé. A fé não é que nem o par de meia que você calça, um no pé e no outro. Não, não é assim que funciona. A fé é uma só. Ou você crê em Cristo, ou você não crê. Nós muitas vezes cremos em Cristo para algumas coisas, e não cremos em Cristo para outras, porque achamos que a obra de Cristo não é uma obra completa, é uma obra que precisa de uma ajudinha da nossa parte. E aí é onde nós equivocamos. Se a obra de Cristo não tem o poder para ser um recurso à sua disposição na hora das investidas do inimigo, é porque você não tem fé completa nela. Mas se você crê em Cristo Jesus, não somente para a salvação, mas também para a proteção, segurança e vida, oh, meu querido, quando o inimigo vier contra ti, a Bíblia disse, o Senhor levantará contra ele uma bandeira. Então é crer completamente. Mas aqui eu tenho que fazer alguma coisa, pastor. Eu tenho que me apresentar lá pelo menos com uma espingarda. Não, meu amado. Apresente neste campo de batalha, resistindo o diabo, em o nome de Jesus. Pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e a vitória será sua. Cristo venceu o diabo na cruz, e Cristo colocou à disposição daqueles que crêem nele uma vitória sobre essas investidas. Ele vai investir hoje, vai investir amanhã, vai investir depois da manhã. A minha obrigação como cristão é estar vigilante e resistir às investidas. Quando ele preparar o manjar, quando ele preparar o prato e mandar na minha direção, eu possa entender que isso não vem de Deus,
mas vem do inimigo e afastar. Que fez Daniel na Babilônia? Assentou no seu coração em não contaminar-se. Por que ele fez isso? Porque ele estava consciente que se tomasse o posicionamento de aceitar os manjares da Babilônia, era uma brecha que ele estava abrindo na vida dele, para que outras coisas também ele recebesse depois. Então ele já fechou essa brecha e já resistiu à tentação, e é por isso que o seu livro tem mensagens extraordinárias que cumpriram nos dias de hoje e cumprirão no futuro. Daniel. Então, ou você fecha a guarda agora, ou então você e eu sejamos para sempre uma presa. Ou cremos plenamente naquela vitória de Cristo e invocamos sobre nós o nome de Jesus e nos protegemos sobre o nome de Jesus, ou então seremos atacados e destruídos em todo o tempo. Ele está armando, e as formas dele são as mais diversificadas. O cristão está numa posição privilegiada. Qual é a posição privilegiada do cristão? Primeiro, ele foi liberto. As correntes que o inimigo mantinha ele preso foram quebradas. A cegueira espiritual foi removida. Ele consegue ver os dois reinos, o de Deus e o do inimigo. Ele serpenteia também no reino de Deus e no reino dos homens. Você está inserido nessa sociedade e você pode ver o inimigo a metros de distância vindo e preparando. Vindo e preparando. Então você tem esta mente de Cristo para analisar a situação e ver que o inimigo está armando para você. E quando você vê que o inimigo está armando para você, você daqui já monta a guarda. Você aqui já está resistindo. Já está resistindo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, ele conhece e sabe qual é os pecados que nós mais gostamos. Ele sabe. Ele sabe qual é o pecado que eu e você mais gosta. Que a gente tem uma inclinação para aquilo. Um é que não pode ver uma caninha que já está, né? O outro, se vê um dinheiro, já está levando a mão. O outro tem os olhos que não pode ver um cabo de vassoura com saia, que ele já está. Então, ele sabe disso. E ele sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu ponto fraco. Ele fica te observando, olhando para você, dizendo, já sei por onde eu vou. Já sei por onde eu vou. Eu vou entrar por aqui. Você pode sofrer uma derrota vergonhosa. Por que que hoje a mídia social está cheia de escândalo no meio dos crentes? Por que que você acha que está assim? É o diácono que fugiu com o presbítero? É o pastor que casou com o evangelista? Por que que você acha que a situação está assim? Está uma desgraça estabelecida. Porque não há da parte da igreja uma vigilância. Você vê alguns cultos, você não sabe se é culto ou se é algum trabalho de ocultista. Umas coisas terríveis, tribulosas, vergonhosas. Estão dizendo que é evangelho, estão dizendo que é igreja, porque são pessoas que, não vou duvidar que um dia foram salvas, mas que lhes faltou o quê? A vigilância, a resistência. E o diabo encontrou lugar, entrou e tem destruído. E se eu e você não montarmos guarnições, da mesma forma pode acontecer conosco.
Se a nossa igreja não levantar muralhas, não levantar resistência, não nos colocar de sobreaviso, podemos ser a próxima vítima. Mas enquanto o nome de Jesus tiver poder sobre a nossa vida, vamos ficar debaixo da mão de Deus, para que isso não venha a acontecer conosco. Submeter-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Porque eu e você não estamos imunes se não fizermos guarnições. O que devemos fazer então? Qual é a posição privilegiada nossa? Primeira, temos um refúgio. O nosso refúgio é Cristo. Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Como é que o diabo consegue atrapar a nossa atenção? Com as coisas da terra. Com elas. Nós somos tentados com as coisas daqui da terra. Ele passa um mel nas coisas da terra, ao ponto de que nossa atenção toda é dominada para aquilo. Nós ficamos como que hipnotizados pelas coisas da terra. Nós colocamos em primeiro lugar outras coisas e esquecemos do que disse Jesus: priorize o reino, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós não, buscamos primeiro as coisas da terra, e aí ele então atrapa a nossa atenção, e nós nos tornamos uma presa. Porque aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então nós colocamos o nosso coração em muitas coisas nessa terra. E Paulo nos recomenda: coloque o teu coração nas coisas de Deus, em Cristo Jesus. E não se preocupe com as outras coisas. Jesus é suficiente para se encarregar de atender às nossas necessidades, não importando qual seja, se nós colocarmos em primeiro lugar Ele em nossa vida. Segurança no Senhor é outro privilégio. Se a nossa vida está escondida em Cristo, quem pode chegar até lá? Jesus disse: estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém os arrebata. Segurança. O Senhor teu Deus é a tua segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Segurança é outro privilégio. Tem mais. Ele está debaixo do cuidado constante do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 18: o maligno não os toca. Ele tem até vontade. Lembra do que ele falou para Jesus? Ou Jesus falou para os discípulos? Disse: Pedro, Satanás pediu você para cirandar, mas eu roguei por você. E quando você se converter, porque até então o Pedrão não era convertido, quando você se converter, então confirme os seus irmãos. Sabe quando foi que Pedro se converteu? O dia que ele chorou amargamente por ter negado Jesus. Aquele dia ele se converteu. E é tão real que quando ele pensou que ele já estava excluído do grupo, e quando Jesus ressuscita, ele diz para Maria Madalena: vai, diga para os meus irmãos e para Pedro.
Vai e diga, Pedro não está fora do colégio, não, ele está dentro. Só que Jesus guardou Pedro. Pedro caiu? Caiu. Porém, Jesus o levantou. Ele se arrependeu e Jesus o levantou. Você acha que Pedro não teve outras oportunidades, ou não foi tentado em outras vezes para negar Cristo? O que nós temos da Bíblia são um resumo pequeno da história da vida desses homens. Mas tirando para a nossa vida, que nós vamos vendo dia a dia, quantas vezes Pedro não foi tentado para negar Cristo? Quantas vezes? Porque o diabo disse, já derrubei ele uma vez, vou derrubar a segunda, vou derrubar a terceira, vou derrubar a quarta. Só que Pedro aprendeu a lição. Porque quem não aprende com os seus erros, corre o risco de voltar a repeti-los. Você não acha que Eva chorou amargamente quando Deus disse, vocês estão expulsos do jardim? Adão não chorou amargamente? São essas questões. Então os nossos erros, as nossas quedas, quando o diabo tentou e a gente não estava resistindo à questão, tem que servir para mim e para você como um alerta. Caí, mas não vou ficar prostrado. Vou me levantar. E quando o inimigo vier de novo, nesta área, ele não me derruba mais. Não me derruba mais. Então esse estado de privilégio, né? Às vezes, nós damos lugar para o diabo. Paulo não disse, não deis lugar para o diabo. E a gente vai o quê? Dar lugar. Dar lugar. Vocês conhecem aquela historinha que o diabo chegou na Assembleia de Deus de Porangaba e disse que queria assistir o culto com a gente? Parece que foi na Santa Ceia passada. Estavam lá os dois diáconos na porta e ele chegou e disse, deixa eu entrar. E o diácono, não, você aqui não entra não. Não, mas deixa eu entrar. Não, aqui você não entra. Ele virou um pampeiro lá na porta. Deixa eu entrar? Não entra. Aí ele disse, deixa eu então colocar só a ponta do nariz. Bom, o diácono estava lá na porta, bom, só a pontinha do nariz pode. Aí ele virou e veio de ré. Quando abriram o olho, ele já estava inteiro aqui, quando passou a ponta do nariz para dentro. Então, meu irmão, eu e você não podemos dar lugar. Não deis lugar para o diabo. Você não acredita que Ananias e Safira eram crente? Claro que era. O que aconteceu? Eles viram o pessoal dando oferta e aquela questão toda, aí alguém já soprou no ouvido dele. Está vendo lá? Quem dá oferta lá como é recebido na igreja? Já olha para Safira e diz, vamos fazer o mesmo. Lembra do que disse Pedro? Porque vocês deixaram Satanás encher o vosso coração. Eles eram crentes. O que faltou neles? Vigilância. Faltou neles. Eles deram lugar, irmão. Em vez de dar lugar para o diabo, vamos dar lugar para o Espírito Santo. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muitas vezes damos lugar. Muitas vezes culpamos o diabo que foi por coisas que nem ele mesmo fez. Foi a gente, porque tem uns crentes que muitas vezes é pior do que o... Quase que eu digo, né? O crente deve confessar todos os seus pecados. Pastor, o diabo está fazendo eu pecar. Irmão, o diabo ele vai te tentar. Agora, fazer o ato é você. Você que gosta de cachaça, se tiver alguma aqui que gosta, ele não te leva no boteco. Quem te leva no boteco é tuas pernas. E quando chega lá no balcão, você tem a oportunidade de pedir um Guaraná Antártica. Mas você disse, não, me dê aí da água que passarinho não bebe.
põe aí um copo americano, né? Põe aí um copo americano. Até então você não pecou. Você pode olhar para o copo americano, pode pegar ele, né? Manuseá-lo para lá, para cá, sentir o cheiro. Até aí está tudo certo. O problema é quando você desceu queimando. Aí, meu amigo, já foi. Daquele copo você diz: me dá 1 litro que eu vou levar. E assim é a vida. Então nós não podemos dar lugar. Aí vem o Natal. Tem os crentes da latinha, que quando chega no Natal, é um tal daquela que desce redonda e faz o sujeito ficar quadrado. E são crente. Não, mas uma só não faz mal, pastor. Uma dúzia só não faz mal, né? Essa tem sido a situação hoje. Não deis lugar ao diabo. E depois não adianta dizer, foi o diabo. Que o diabo, ele não abriu a sua boca e não fez você tragar. Foi você que pegou com a mão e ó. Então tome uma resolução assim: não vou dar lugar para o diabo, de maneira nenhuma. Em mim ele não vai achar forma de prosperar com a sua tentação. O cristão deve manter-se vigilante. Pedro disse que na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 8, olha o que Pedro diz: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Não seja bêbado. Sobriedade significa uma pessoa que não está com bebidas alcoólicas no seu corpo. Sede sóbrios. Olha o que ele diz: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E esse cara está com fome. Se você der bobeira, ele traga, ele acaba com você. Então eu e você devemos nos manter vigilantes. Vigilância sempre. Devemos submeter-nos a Deus. Foi a recomendação de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha o que ele disse aqui no capítulo 4, versículos 7 e 8. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor, aguardando, sede também pacientes, fortalecei-vos nos vossos corações, porque a vinda do Senhor se aproxima. Ele está dizendo, olha, aqui no capítulo 5, ele está recomendando aos crentes que mantenha a paciência, a vigilância, porque a vinda do Senhor está próxima, e muita gente vai perder este momento por faltar-se da paciência e da vigilância, e deixando que o inimigo os arraste. Porque a ideia hoje, ou a palavra de hoje, no mundo gospel é: faz mal não, faz mal não, pode continuar assim, não faz mal não. Não, meu querido. A Bíblia Sagrada tem a pauta para mim e para você, se quisermos ir aos céus. É só não fazer o que ela manda, você vai ao inferno. Mas se você fizer o que ela manda, você vai aos céus. Não vai mudar. Como eu devo resistir ao diabo? Prepare-se a sua mente, psicologicamente. Esteja consciente que você tem um adversário, um inimigo. Esteja consciente disso. Ele não está morto, ele não é fraco, e ele não quer o teu bem. Esquece. Ele não está morto, ele não é fraco, e ele não quer as coisas boas para você. Esteja consciente disso.
Segundo, o cristão deve se manter como resistir o diabo. Ele deve se manter muito ávido concernente ao diabo. Coloque o diabo no lugar do diabo. Diabo no lugar do diabo. Jesus no lugar de Jesus. Não traga o diabo para a sua vida. Deixe ele bem longe de lá. Porque tem uns que não esperam nem ser tentados, eles mesmos vão lá buscar. Fala, vem para cá, rapaz, entra aqui, fica aqui em casa. Cuidado com aquilo que você traz na sua casa, você coloca na sua casa. Cuidado com as pessoas que vão na sua casa. Se é uma pessoa estranha, antes dela pisar na porta da entrada da sua casa, já ore a Deus. Senhor, se é da parte do inimigo, corta toda a influência maligna. Porque tem gente carregada de demônio que sai distribuindo. Um ali, outro lá e outro cá. E você precisa guardar a sua vida, guardar a sua casa. Guardar. Há uma guerra espiritual. E você e eu estamos nessa guerra. E se a gente não sermos vigilantes e prudentes, podemos ser tragados e destruídos. Cuidado. Tudo que você ganhar de comida, antes de colocar nessa sua santa boca, ore. Porque com a oração tudo é consagrado. Aí você diz assim, mas a Bíblia diz que comer coisas mortíferas não lhe fará dano, então não precisa nem orar. Ah, tá. Você já sabe que tem que orar, meu amigo. Isso é um caso especial na questão. Mas ore. Corte toda a maledicência do mal naquelas coisas que chegam na sua casa. É uma responsabilidade sua e uma responsabilidade minha. Cuidado. Depois não vai chorar. Use a Bíblia, a palavra de Deus, para se defender. Procure sempre uma parte da Bíblia em que alguém passou por situações semelhantes que você está passando. Ah, então eu não quero ser crente. Eu já disse para vocês, ser crente é para valente. Jesus disse, aquele que quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não chamou eu e você para comer o melhor dessa terra. Ai, vamos comer o melhor dessa terra. Vamos, de vez em quando. Mas não é todo dia. Vamos passar por problemas, por lutas, por dificuldades, por aflições, por tentações, de tudo que você possa imaginar. O que devo fazer, pastor? Ser sóbrio, vigilante, resista. Como que eu posso resisti-lo? Fique debaixo da mão de Deus. Tenha sempre por costume o seu momento de comunhão com Deus. Leia a Bíblia Sagrada e peça ao Senhor que lhe ajude a viver. Se você está trabalhando numa empresa, não se esqueça, diante de começar o turno do trabalho, ore a Deus. Ore a Deus. Porque da onde você não espera, pode vir o ataque. E se vier o ataque, você está preparado. Você está preparado. E o Senhor te dará vitória. E se foi uma tentação a semana passada, não se esqueça que esta semana pode acontecer de novo. E a próxima semana de novo. E depois mais uma vez. Pastor, mas quando vai acabar? Quando você morrer, ou quando Jesus vier e levar a igreja. Aí acabou. Mas enquanto estivermos aqui, ele vai continuar. Quando você estiver na beirinha mesmo de morrer, né? vai morrer amanhã, ele ainda vai passar lá no hospital, na Santa Casa, fazer uma visita para você. Ah, mas o arrebatamento vai acontecer amanhã. Na hora do toque da trombeta, ele ainda está lá tentando um monte de crente.
para ficar por aqui. Ser vigilante. E que Deus nos ajude.